E amados amigos anjos de luz, hoje o nosso assunto vai ser o Covid. É um assunto interessante e muito necessário. Mas quem vai sentar aqui para explicar toda essa técnica para vocês, esse mecanismo, é a Márcia Klein, bióloga e professora. Legal? Então daqui a pouco eu vou chamar a Márcia vem para cá. A Márcia é médium da nossa equipe, ela trabalha conosco, atendendo ao público aos sábados, então, e a profissão dela é professora, é bióloga, e ela fez a gentileza de aceitar o convite. Então daqui a pouquinho, a atenção do convite. Agora, ó, quero mandar um abraço muito especial a todos os profissionais, principalmente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto de Neurologia de Olinda Couto, aonde eu residi e aonde eu estudei. Por quê? Porque foi lá que eu tive todo o ensinamento na área do AVC. E hoje é o dia da prevenção do acidente vascular cerebral. Então você, mulher, porque o índice do AVC nas mulheres é muito maior do que o dos homens. Por favor, vamos nos cuidar. A mama, o AVC, coração, emoção, razão. Então lembrando sempre, quando é emoção, psicólogo, os psiquiatras, os psicanalistas, para que haja um atendimento profissional de uma forma ampla e restrita, dentro desse sentido fisiológico e anatômico. Beleza? Beleza. Logo tá chegando um dia especial das bruxas. Halloween! Todo mundo ativando as suas vassourinhas, porque o preço do combustível tá muito caro. Então a gente vai dar um jeito de usar asa de anjo e chapéu de bruxa, legal? Estou preparando material para esse dia. Também estou preparando material para finados, mas depois a gente conversa isso. Isso é outra coisa. Agora eu vou deixá-los com a professora Márcia. Márcia, vem cá, Márcia. Vem aqui, senta aqui. Beijo, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu tô voltando. Você me dá um toque lá, Márcia, você me chama. Tô fazendo um café. Do que nós já estamos vivenciando há mais de um ano. Então, eu não estou aqui para explicar detalhadamente a respeito do assunto relativo à Covid-19, quanto à doença em si, quanto aos cuidados todos, entre outros aspectos. Um dos focos mais assim que pensamos em conversa com a Carmen foi falar sobre a importância da comunicação e a informação. Então, por isso nós colocamos para a temática da live a importância da informação nesse contexto da Covid-19. Claro, nós precisamos saber como que é a doença, o que ela provoca no nosso organismo, precisamos saber quem é o agente patogênico, esse vírus causador, entre outros aspectos nós precisamos saber sim e nos informarmos a respeito. Onde nos informarmos? Esse período da pandemia, muitos sites, blogs, youtubers, entre outros, lançaram informações a respeito da doença, do vírus, da transmissão, dos cuidados, entre outros pontos. Mas alguns deles talvez trataram de forma mais superficial as informações, outro um pouco mais complexas, as informações abordadas. E é nesse sentido que quando nós falamos de buscar a informação, qual é a informação que eu tenho acesso? É a informação que realmente vai trazer conhecimento a respeito do assunto, sobre a Covid-19, ou vai gerar alguma dúvida sobre aquilo que foi apresentado? Então são esses alguns dos pontos importantes que nós temos que levar em consideração. A Anvisa, há alguns anos atrás, ela publicou, se eu não estiver enganada, por volta de 2008, uma cartilha falando, dando orientações sobre medicamentos, entre outras situações. E no slogan
informação é o melhor remédio. Então aqui também podemos dizer isso, que a informação é o melhor remédio. Em relação a essa doença que tivemos os primeiros casos no final de 2019, ao longo de 2020, toda essa situação que nós vivenciamos, agora 2021 também, e felizmente com vacina, para que pudéssemos então lidar melhor também com algumas situações. Por quê? Foram feitas recomendações, né, de cuidados não farmacológicos, como o uso de máscara, a higienização das mãos, o distanciamento, entre os outros aspectos. Só que, mesmo com estas informações sendo trabalhadas, e veja, eu vou usar muito essa palavra informação, mesmo essas informações sendo divulgadas, como elas chegaram à população de forma geral? De que forma elas foram comunicadas? Qual o veículo de comunicação utilizado, né? Então, se essas informações chegaram de forma adequada, certamente a maioria das pessoas tomaram os cuidados devidos para evitar a contaminação, né, ou a transmissão do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, para evitar, então, o desenvolvimento da doença Covid-19. Mas, em algumas situações, isso não aconteceu, né? Então, a recusa em atender, né, um pedido do uso de máscara, por exemplo, nós vemos nos meios de comunicação situações em que, com a recusa no uso de máscara, provocou alguma situação de conflito, né, de confronto entre pessoas. E aí, claro, todos nós temos livre-arbítrio para as nossas escolhas. No entanto, no olhar, né, em relação à ciência, à biologia, à medicina, à fisiologia, à epidemiologia, todas as áreas na saúde, a Carmen comentou antes, né, da importância do cuidado e da prevenção por conta, né, da data de comemoração de prevenção ao AVC, todos esses aspectos eles devem ser levados em consideração. Então, se nós formos procurar uma informação, que essa informação seja buscada em um veículo de transmissão de alguma instituição de pesquisa, uma instituição de ensino, ou a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, que é vinculada com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, que é o nosso órgão, né, responsável por gerenciar a saúde pública brasileira. Então, o quanto é importante e se fez todas as ações, né, que foram promovidas pelo Ministério da Saúde, e independente, né, do que eu concordo ou não concorde em relação a uma ou outra atitude, o que nós queremos trazer para vocês aqui, estamos falando, é em relação a essa importância da busca da informação. Por quê? Nesse período todo houve um fenômeno, vou usar esse termo, chamado infodemia, que foi assim, o excesso de informação divulgada e consumida. Então, é feita uma analogia também nesse sentido de que a infodemia também foi um vírus ou é um vírus, provocando então ou a desinformação, né, que gerando então dúvidas na população ou parte da população, entre outras situações não favoráveis para o combate ao novo coronavírus. Então é nesse sentido que quando nós falamos da informação, é necessário buscarmos em fontes confiáveis. E quando nós falamos dos cuidados, eu quero só chamar a atenção para esses aspectos relativos aos cuidados para evitar a transmissão e a contaminação. Porque, como todos nós sabemos, a pandemia ela não terminou ainda. Então a pandemia de Covid-19 ela está em processo. Felizmente, nós temos algo que nos garante, de certa forma, um alívio, né, em relação ao tratamento de todos os cuidados que temos que ter. Quando eu falo tratamento, é nesse sentido do cuidar, do atender às necessidades em relação a essa doença, que é a
vacinação. Então, hoje no Brasil, nós temos vacinas disponíveis por meio do Programa Nacional de Vacinação e organizado, como todos nós sabemos, um cronograma para que elas acontecessem. E para que a pandemia ela seja considerada, né, ou seja desconsiderada uma situação pandêmica, nós precisamos que mais de 70% da população seja vacinada, com um esquema vacinal completo, e que o índice de transmissão ele seja muito baixo, com baixas também em relação ao número de internação, entre outros aspectos utilizados para fazer essa avaliação. Então, quando nós falamos, volto a dizer, da informação, foco aqui nos pontos que ainda nós precisamos ter em relação aos cuidados. O uso de máscara, aqui como nós estamos praticando um distanciamento físico, né? Quando a Carmen me apresentou, ela saiu, eu entrei, então nós seguimos esse protocolo do distanciamento físico e como nós duas estávamos falando com vocês, né? Estamos falando com vocês, o uso de máscara nesse momento, né, não é adequado para essa nossa conversa. Então, por isso, esse cuidado dela sair, eu entrar, depois nós vamos ter uma troca para que ela finalize essa live. Então, o uso da máscara. E aí, quando o Ministério da Saúde traz algumas orientações, assim como outros órgãos da saúde e profissionais da saúde a respeito do uso de máscara, nós temos que levar em consideração ela colocada de forma correta no rosto, cobrindo nariz, queixo, a boca como um todo, não ficar espaços onde possa entrar ou sair perdigotos, gotículas e aerossóis. Por que isso? Uma das formas de transmissão e que é a mais evidenciada do SARS-CoV-2 é por meio do no ambiente por vias aéreas. Então, há essa classificação de 3 formas de transmissão: por contato, por gotículas e por aerossóis. Então, o contato, alguma superfície que a pessoa que está com o vírus levou a mão à boca, o rosto, alguma coisa, não higienizou as mãos, tocou em algum objeto, em algo, ali, a depender do material, o vírus fica algumas horas ativo ou alguns dias, Por exemplo, no aço inoxidável, ele fica até melhor dizendo, no papelão e no plástico até 3 dias, no ácido inoxidável até 2 dias. E na parte da transmissão em relação a gotículas ou perdigotos é quando nós estamos conversando, respirando, exalando, Então, esses fluidos que nessa forma de transmissão por gotículas e por aerossóis, há necessidade então do uso da máscara. As gotículas, que são partículas maiores, os aerossóis são partículas menores, por isso de uma máscara de qualidade, que evite a passagem, então a entrada ou a saída desses aerossóis com o vírus, E assim como de partículas maiores também evitando. E nesse sentido também há a recomendação do distanciamento físico, de no mínimo 1 metro de distância, porque quando nós estamos conversando, talvez a gente não consiga perceber e nem visualizar, mas nós estamos exalando e emitindo alguns perdigotos nos aerossóis, e que se eu estiver contaminada, eu estarei contaminando esse ambiente. Então, uma das formas de transmissão é o contato, por isso da necessidade de higienização das mãos, ou com água e sabão, ou álcool em gel, porque o sabão ele vai atuar na estrutura do vírus, porque o vírus ele é muito menor do que uma bactéria, a bactéria já é menor, é um micro-organismo, o vírus, por muitos pesquisadores e cientistas, não é considerado um vírus, porque ele é só formado por uma estrutura
proteica e dentro o material genético. E alguns deles têm em volta ainda chamada a estrutura chamada de envelope, e ela tem uma camada então de gordura, os lipídios. Então o sabão vai agir para quebrar essa gordura, né, esse lipídio, e vai deixar, no caso quando é glicoproteína, vai deixar então liberar o material genético. E o material liberado nesse ambiente, ao lavar as mãos ou higienizar com álcool em gel, ele não vai conseguir atingir a função dele, que no caso do vírus inteiro, eu vou usar essa expressão, atingiria, que o contato com uma célula para se reproduzir. Então o vírus sozinho, ele não se reproduz. O vírus, ele precisa, não só o SARS-CoV-2, mas os outros vírus também, precisa de uma outra célula para se reproduzir. Uma bactéria, uma célula vegetal, uma célula animal. Então ele é um parasita. Ele precisa de uma outra célula para se reproduzir. Então, quando eu vou usar aqui a minha mão para representar uma célula, e aqui o vírus, ele vai se fixar à célula, e ali vai liberar o material genético dentro dessa célula e vai usar todo o arcabouço da célula para reproduzir novos vírus. E aí vai acontecendo a propagação. E nesse processo ocorrem mutações. E aí vem as variantes, a preocupação, então, com essas novas variantes que ocorreram durante esse período, desde lá de 2019 até agora. Então, a mudança que aconteceu, que é natural no processo biológico dos vírus, isso acontecer. Então, retomando, higienizar as mãos com água e sabão ou álcool por conta disso, porque você vai romper a camada que protege o material genético do vírus, né? Então vai quebrar essa estrutura, ele vai ficar inativado, não vai ficar ativado, eu vou usar o termo inativado, mas não é o correto, a estrutura não será mais possível ser utilizada para a reprodução nessa organização do vírus. O uso da máscara por conta, né, da transmissão e o contágio, né, como já falei em relação aos aerossóis e as gotículas. Então são essas três formas. E aí vem aquela pergunta que logo no começo da pandemia, tem que limpar tudo que eu comprar no supermercado, na farmácia, qualquer coisa. Aí fica a critério de cada um, né? Sabemos que a maior parte da forma de transmissão é por aerossóis e por gotículas. Então aí a higienização, né, fica a cargo, e a consciência, né, melhor dizendo, de cada um fazer essa parte da higienização. Mas, como nós falamos, por ser uma doença, né, que foi recente, várias coisas foram acontecendo nesse processo. E aí entra isso que nós falamos em relação à informação. Então, no começo, a informação era para higienizar tudo. Eu não estou dizendo que não é para higienizar mais. Sim, você pode continuar higienizando, porque aí você evita também outros micro-organismos, né? Além disso, então, dos cuidados em relação à transmissão, né? O uso de máscara, como nós comentamos, o distanciamento, a higienização das mãos. Como é por gotículas e por aerossóis, os ambientes eles precisam estar ventilados, arejados, então essa é uma recomendação. E também a etiqueta respiratória, que é, né, ao espirrar, tossir, você cobrir, né, o rosto, o nariz, né, com um lenço descartável ou com, né, o cotovelo, né, não diretamente com a mão, porque daí se você esquecer de higienizar, você estará, se caso estiver, né, com o vírus, pode transmitir para outras pessoas. Além disso, o outro cuidado para a prevenção, né, também é a vacinação. Então busque, né, observar se você tomou a primeira dose, se já foi indicado para tomar a segunda, faça isso. Sabemos que agora há uma dose de reforço, então essa dose de reforço
é porque o sistema imunológico, nesse período todo de estudo e de acompanhamento, né, da aplicação das vacinas, e independente de qual vacina, qualquer vacina que estiver ali contra a Covid-19 é vacina boa, então, a depender do esquema vacinal, busque ter esse cuidado de completar esse esquema vacinal, e a terceira dose ou a dose de reforço é justamente porque está sendo estudado toda a parte do sistema imunológico, como ele reage em quanto tempo, né, mantém-se, digamos assim, a capacidade então de defesa com os anticorpos produzidos a partir da vacina aplicada. Então, essa é uma outra forma à parte da vacinação. Claro, outros cuidados a gente precisa ter, com certeza, evitar as aglomerações, entre outros aspectos, mas não vamos, né, falar todos eles, porque nós estamos cientes de toda a recomendação. Eu fiz essa abordagem para retomar que esses itens em especial de cuidados nós precisamos manter mesmo com a vacinação. Porque mesmo eu vacinada, Márcia, já tomei as 2 doses de uma das vacinas, mesmo vacinada eu posso contrair o vírus e transmitir. E posso desenvolver então a Covid-19 ou não ter nenhum sintoma. Por isso, quando se fala, né, vou usar esse termo na classificação em relação aos sintomas, temos os assintomáticos, com sintomas leves, graves e outros mais, e dentro de cada um deles há um conjunto, né, de sinais e sintomas que caracteriza então a Covid-19, especialmente por ser uma doença respiratória, mas não só, porque o vírus, além de atingir as células no sistema respiratório, atinge também células de outros órgãos do corpo, como coração, rins, sistema nervoso. Então, porque esse vírus, como eu fiz essa demonstração, ele se acopla à célula, algumas células elas têm uma estrutura e característica que faz com que permita então que aconteça que o vírus se acople e ocorra a reprodução, né, o desenvolvimento de novos vírus. Então, várias células do nosso organismo que compõem os sistemas e os órgãos, eles têm essa característica que facilita então a reprodução do vírus. Por isso, o cuidado ainda é grande, que nós precisamos ter. Não podemos, eu vou usar uma palavrinha bem assim, relaxar. Não podemos, porque ainda há uma transmissão, ainda há casos de óbito, e nós sabemos que no nosso país mais de 600 mil pessoas vieram a óbito. Então, 600 né, é um número que a gente até, aqui eu estou engasgada por falar nesse valor. Então, assim, temos que nos cuidar. Então, a informação é necessária, a forma de comunicação também, porque se eu recebo uma informação e eu tenho dúvidas, eu não posso repassar. Por isso, algumas instituições e órgãos desenvolveram um serviço para que você pudesse verificar se aquela informação era correta ou não, para evitar a desinformação e as chamadas fake news, que são notícias feitas com a intenção de levar a informação incorreta, é intencional, né? Então esse é um cuidado que nós precisamos ter. Então, voltando, né, àquilo que nós começamos, sobre a importância da informação nesse contexto da pandemia de Covid-19, é necessário nos informar, porque a informação, ela também pode, né, levar a um cuidado maior em relação àquilo que nós precisamos. A Carmen vem aqui dar um outro recado para vocês. Então, a informação que deixo busque informação em fontes confiáveis e não compartilhe aquilo que você tenha dúvidas. Obrigada!
Bora, então vamos lá. Já se precisar, peguei o álcool. Amados, é o seguinte. Então vocês ouviram da professora Márcia tudo sobre Covid, agora vocês vão ouvir da dona Carmen aqui o seguinte. Muitas vidas foram perdidas, né? Então, quando chegar agora finados na virada, quando abrirem os portais, eu vou falar para vocês como é que é o mecanismo em nosso lar ecumênico. Então vamos lá. Vocês conhecem o nosso lar tradicional através dos livros de André Luiz, do amado Francisco Cândido Xavier. Agora vocês vão conhecer, porque já fazem 40 anos que a Carmen fala do lar ecumênico, tanto é que aqui é Casa de Orientação Ecumênica e Medicina Alternativa. Então eu vou passar para vocês como é que é a chegada do pessoal lá, como é que é a recepção, como é feito toda uma técnica do amparo psicológico, do amparo da terapia ocupacional, de como se movimentam os espíritos e os perispíritos, que são os viajantes astrais. Aí é o meu departamento. Mas para entrar nesse meu departamento, era muito importante vocês conhecerem toda essa dinâmica do Covid, que vocês já conhecem muito bem. Então é o seguinte, agora está chegando o Dia das Bruxas e eu quero mandar antecipadamente um beijo nas bruxas e nas fadas, correto? Daí nós vamos abordar esse assunto também. Mas, antes de finados, daqueles que residem no andar de cima, eu preciso depois, não agora, hoje, claro, mostrar toda a dinâmica do pós-Covid, do pós-morte, lá no plano astral. Então é assim, não é através do kardecismo, é através do ecumênico, entenderam? Então, mas é o Kardec é amado, é querido, mas é espírita. Eles têm a técnica deles, eles têm o encaminhamento deles. Eu vou falar sobre o ecumênico, porque a fundadora no Brasil e no mundo, através dos inúmeros livros, sou eu. Então, eu peço licença a todos para dizer que, através da espiritualidade ecumênica, é a Carminha aqui. Tá vendo? Vocês não têm como se livrar de mim, meus amados. Mas há de ser, que nem diz a Cecília, minha amiga Cecília, um beijo para você. Há de ser que a gente nessa vida possa ser mais feliz do que a gente já é. Então, positivismo, alegria, dinâmica, paixão pela vida, paixão por vocês, decisão. Vocês são os donos do próprio destino. Nós, no caso eu, no lado espiritual, espiritualista, através do tarô, através das espadas druidas, que eu atendo todos vocês com amor e carinho para fazer a arrecadação das cestas básicas. Eu quero agradecer porque o nosso Dia das Crianças, ela está se movimentando. Foi ótimo, meus amores. Época de pandemia, cesta básica, álcool gel, pirulito, chocolate e escovinhas de dente e as pastas do Dr. Maurício e essa irmã que nós ganhamos. Dr. Maurício, muito obrigada por ter feito também, porque a gente dá para as crianças, tem a criança que tem diabetes, entendeu? Então nós pudemos também, a gente sempre pode comprar o docinho, o chocolate para dietético para as crianças, a Coca-Cola zero, estou fazendo propaganda, todas, a Cine, tudo aquilo que for zero, as crianças amaram, as criancinhas que têm diabetes, as crianças que podem se alimentar, né? Os meus bruxinhos, meus Harry Potters. Eu quero tanto Harry Potter nesse planeta do bem, vocês sabem que é do bem. E tudo que nós fazemos é com amor e carinho e é do bem. Por quê? Porque nós temos quem? A maior de todas as fadas, a maior de todas as deusas, a maior e a melhor de todas as mulheres, a Virgem Maria. E é com ela, por ela, que eu encerro a live
dessa noite. Beijo, amo amar vocês. Ave Cristo!